Nada de açúcar para crianças menores de 2 anos de idade. A recomendação é da Sociedade Brasileira de Pediatria, está diretamente envolvida com o risco de obesidade na infância, mas tem muitas outras questões. Quem nunca ouviu a seguinte frase da mãe ou da avó? Ah, mas você comeu e não morreu, não pode ser tão radical. Será que a recomendação é tão radical mesmo? Pode abrir exceção? Tem muita informação importante no bate-papo de hoje, então vem com a gente que eu te convido para essa conversa, porque você é o grande responsável pela alimentação e principalmente pela formação do paladar do seu filho. A entrevista hoje é com a nutricionista Florença Baffa, pós-graduada em nutrição materno-infantil, com especialização em alergia alimentar. A Flor também é consultora de amamentação e mãe do Cauê, de 6 anos, da Estela, de 4 anos. Então tem toda a autonomia, né, Flor, para falar com a gente aqui sobre o tema. Seja bem-vinda, pode falar, mãe. Viu? Muito obrigada, Lari. Ô, Flor, a gente vai começar falando, eu já falei aqui na abertura da famosa frase, o comi e não morri, né? Com relação ao açúcar, a gente escuta muito isso das nossas mães, das nossas avós, quando elas veem que a gente está tentando não oferecer ou então restringir bastante, né, o consumo do açúcar e falar, ah, mas você comeu e não morreu, né, tá aí. Mas acho que tem muitas outras questões envolvidas, né, não é só a questão, a gente sabe que a criança não vai comer o açúcar e morrer, não é esse o ponto. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente quais são as principais preocupações diante dessa orientação mesmo da Sociedade Brasileira de Pediatria de não oferecer antes dos 2 anos de idade. O que está envolvido aí, o que pega mais? Sim, eu acho que quando essa frase ela vem à tona, a primeira coisa que me vem à mente é, mas você estava tentando matar teu filho? Porque comeu e não morreu, mas era isso que você estava tentando fazer? Então, na verdade, hoje, quando a gente fala sobre não oferecer o açúcar para uma criança até os 2 anos, a gente está tentando principalmente blindar o paladar dela. Porque afetando o paladar, a gente afeta a saúde. Então, não é que se entre do período de introdução alimentar, de 6 meses até os 2 anos, se ela consumir um açúcar ou algum alimento, ela vai ter uma doença. Tipo, ela comeu um pedaço de doce, então ela vai ter diabetes. Não é isso. Mas é que quando você entra de forma precoce com açúcar, que até os 2 anos é precoce, sim, a gente tem uma parte prejudicada muito grande no paladar dessa criança. Então, uma vez que a criança ela conhece o doce, a gente não volta mais atrás. Então, eu sempre falo assim, olha, as crianças não estão com vontade de comer este bombom. Se você pegar um bombom e colocar na frente da criança, ela vai querer pegar o bombom. Mas provavelmente muito mais por conta da embalagem do que pelo sabor, ela não conhece. Agora, se você abrir o bombom e dar o bombom para ela comer e ela experimentar o sabor doce, ela pode comer, pode ser uma lambida. Ela ali você já entrou com ela para um paladar, abriu para ela para um paladar novo, né? E aí quem é a banana perto de um bombom? Então, a gente tem, sim, algumas crianças que têm um paladar mais suscetível a ter seletividade alimentar, seja por conta da gestação ou por conta da amamentação da mãe, e a gente pode falar um pouquinho mais disso, porque esse paladar ele vem sendo formado desde a concepção. Então, se a criança tem um pouquinho mais de facilidade ali para ficar um pouco mais seletiva, a hora que ela entra em contato com uma bolacha maisena sequer, ela já começa a ter uma parte já prejudicada no paladar dela. Quer dizer, não é uma recomendação radical como muita gente pensa, né? Não é nada radical. Você está oferecendo o risco dela gostar daquilo muito antes do que ela deveria, né? Traduzindo é isso. Traduzindo é isso. E hoje a gente tem alguns órgãos, não aqui no Brasil, mas que já começam a falar, assim como o do Sul mudou recentemente. Tem já muitos lugares que estão falando pra gente até dos 2 aos 3 anos também não entrar com açúcar. Dos 2 ao 3, a gente, principalmente, tudo que for ultraprocessado. Então, o ultraprocessado ele vai ser muito rico em açúcar, ou muito rico em sal, ou muito rico em gordura. E aí, tudo que é muito rico nesses 3 elementos, ele é hiperpalatável. Ele costuma gritar na nossa boca. Então, por isso que a gente come, por exemplo, um doce que é muito doce. O que faz? Quero mais, quero mais, quero mais.
Sim. Entendeu? É diferente, você pega um doce que talvez é um pouco mais amargo ou não é tão doce assim, não tem tanto açúcar, ele não instiga a você tentar comer mais, né? Então, você consegue conter principalmente quantidade. Não, com certeza. Eu brinquei até você falando, trazendo essa questão do paladar. Na verdade, você trouxe várias outras coisas aí na resposta que já me borbulhou de perguntas aqui, mas vamos por partes. A gente fala eu ouço muito isso, né, da minha mãe, ouvia também da minha avó, a história de você comeu e não morreu, mas eu falo para ela, a minha resposta automática é: eu não morri, mas eu sou viciada em açúcar. Eu acho que hoje em dia a maioria, né, que acho que muitas pessoas devem estar se familiarizando aqui e se identificando com a minha fala. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu preciso de açúcar, assim, eu como alguma coisa salgada, almocei e tal, eu preciso ter uma sobremesa. Pode ser uma fruta, mas eu tenho que ter o sabor doce na sequência. E aí eu venho num histórico, eu puxo lá a capivara, né, o meu histórico lá atrás, eu era uma criança que levava pão com leite condensado na lancheira para a escola. Eu era uma criança que tudo eu comia com açúcar ou leite condensado. A minha mãe fazia, sei lá, gelatina em casa. A gelatina em si já tem um monte de açúcar e ela ainda deixava um espaço no potinho para eu preencher com leite condensado. Então, assim, poxa, nossa, que infância feliz você teve. Realmente. Foi ótimo. Mas qual foi a consequência? Sem prejuízos, exatamente. Assim, eu sinto na pele a consequência disso, que é essa necessidade minha do açúcar. Já fiz algumas dietas até para retirar, e a gente fala que quando retira parece aquela coisa de viciado, assim, né? A gente tem uma abstinência pelo negócio. Então, tem muito isso, como você falou. E aí, vamos começar com essa história que você falou da gravidez. Eu acho muito legal, porque não é mito, então, né? A gente escuta muitos profissionais e até algumas pessoas comentarem que quando o bebê, em determinada fase aí da gestação, ele já consegue sentir o paladar dos alimentos que a mãe consome. Isso é verdade, Isso é verdade. Na verdade, é uma hipótese levada que no líquido amniótico a gente já tem nuances de sabor daquilo que a mãe já tem hábito de comer. Então, se a mãe tem uma alimentação extremamente não variada, sempre come os mesmos alimentos, não tem folhas escuras, alimentos com sabores mais fortes, mais marcantes, né? Não tem hábito de comer legumes, frutas, o paladar desse bebê que está sendo formado já na gestação, isso já vai ser impactado. Assim como quando a mãe começa a amamentar, e isso já tem estudo que comprova mesmo, tem também esse flavor no leite materno. Então, a mãe que também começa já com o bebê amamentando ele ali, e tem sempre a composição do leite, ela é a mesma. Só que o que vai mudar é essa variedade de sabor. Então, uma mãe que come frutas cítricas, come alimentos azedos, amargos, ela vai ter sempre uma variabilidade no paladar do leite dela. Agora, o bebê que está acostumado com fórmula desde o início, imagina, a fórmula, o bebê pode tomar por 1, 2, 3 anos. É sempre o mesmo sabor. Não vai mudar, não tem variedade. Então, isso sim também pode ser um ponto de maior prejuízo para esse bebê, né? Então, por isso que realmente a gente pensando na concepção, amamentação, quanto é importante o bebê passar por essas fases, né? E essa questão de comer e não morrer, realmente é isso que você falou. Tem muitas famílias que olham e falam, não, mas o que tem? Você tá ótimo, você tá aí, tá vivo? Tá, mas eu tô vivo a custas de quê? Né? Porque muitas vezes ainda, Lari, você é uma mulher que, né, só de ver, a gente vê que está dentro do peso, deve se cuidar muito, às vezes faz atividade física, mas a gente vê muitos adultos adoecidos, né? Pessoas que têm diabetes ou que tá com o colesterol, o perfil lipídico, triglicéridos não tá legal, insulina alta, né? Tem gente que vê e fala assim, não, mas meus exames estão bons. Aí você pega, você puxa e fala assim, cara, isso daqui não tá muito bom, não. Né? Você só não está diabético, mas você já está pré-diabético. E tem muita gente que não olha isso. Né? A hemoglobina glicada está ali 5,8, 6, 6,2. E o médico olha e fala, ai não, tá tudo bem. Tá, 6,5, você está diabético. Então, se o seu exame já está 6,2, coleguinha, você já está com o pé ali na diabetes. Já que você entrou na questão da diabetes, vamos começar falando um pouquinho das doenças mesmo, né? Complicações que a gente pode ter por conta dessa má alimentação desde cedo. Então, a diabetes já é uma que a criança tem que ter já uma predisposição, ou uma criança que realmente come uma quantidade excessiva de açúcar pode desenvolver diabetes? Na verdade, e a gente não fala só o açúcar, né, Lari? Porque todo carboidrato
dentro do nosso corpo, ele é um potencial para desenvolver isso no excesso, logicamente. Então, não é que carboidrato é ruim, muito pelo contrário. A criança ela precisa de mais carboidrato do que de proteína, do que de gordura. Então, a criança vai comer, sim, mais carboidrato, mas que carboidrato ela está comendo? Quanto desse carboidrato ela está comendo? Então, ela está comendo gorduras e proteínas também de forma suficiente? Porque é isso que a gente vê nessas crianças que não tem aquela fome sem fim, que come o dia inteiro, que belisca o dia inteiro, come o tempo todo fruta, né? Essas frutas, hoje, as nossas frutas, elas são extremamente doces. Porque as nossas frutas foram modificadas geneticamente, né? Você vê hoje a manga Palmer, como que ela é? Caroço super fino, não tem fiapo, é super doce, enorme. Pega uma manga de sítio para você ver como que é. Então, mesmo quando a gente fala, por exemplo, de uma criança que tem uma predisposição a ter diabetes, os pais são diabéticos, sim, ela tem uma maior chance. A gente está falando principalmente de diabetes tipo 2, que a gente desenvolve por conta de hábitos, né? A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, não é sobre isso que estamos falando. Mas hoje em dia, cada vez mais eu atendo crianças que têm diabetes, né? Porque justamente aquele consumo exacerbado, muito, muito alto mesmo. Acorda de manhã, toma leite com achocolatado, pão industrializado, bisnaguinha, com doce de leite, com Nutella, né? A criança, tipo, então não pode Nutella, não pode. Eu sempre falo, Lari, que não é que tem alimento que é proibido, ou que tem alimento que é lixo. Isso eu sempre, sempre faço assim, cara, é uma missão da minha vida falar e levar isso para as famílias. Não tem comida que é lixo ou comida que é porcaria. Todo alimento é alimento. Só que tem comida que é de todo dia e tem comida que não é de todo dia. Nutella não é de todo dia. Sim. Nutella faz mal. Não, Nutella não faz mal. Comer fast food faz mal. Não. Se você comer de vez em quando, qual é o problema? Não vai fazer mal. Aquele excesso de sódio, aquele excesso de gordura, aquele excesso de açúcar, ele não faz mal, desde que seja pontual. Desde que, quando seja pontual também, essa quantidade seja olhada pelos pais. E o consumo regular e excessivo entra também na questão da obesidade, né? A gente tem aí taxas de obesidade infantil altíssimas e esse início, nessa primeira infância, conta muito, né, para esse quadro de obesidade. Quais são as complicações? Qual é o problema de uma criança obesa? Eu acredito, como leiga, que seja mais difícil, né, você controlar isso e mudar o tipo físico mesmo e a saúde dela na vida adulta, ou não? Exatamente isso. É uma das grandes complicações, sem pensar a parte comportamental e psicológica dessa criança, que eu acho que é extremamente importante a gente entrar nesse ponto. Mas uma criança que é obesa na infância, ela tem 25% chance maior do que as outras crianças de chegar e ter também essa obesidade na vida adulta. É que tem uma ideia também muito comum entre os pais e também muito perigosa, que é a história do, ele vai ter o estirão, né? O famoso estirão. Não, mas ele tá gordinho agora, mas ele vai crescer. Não é bem assim, né? Não é, Lari, porque o conceito de genética hoje ele caiu muito. Essa questão de hereditário. Ele só vai ter porque, né, se acontecer alguma coisa. E, na verdade, hoje a gente fala sobre epigenética. A epigenética, ela é o dedo no gatilho da arma, digamos assim. Então, antes a gente achava que, olha, você só vai se desenvolver isso se você tiver um antecedente ali familiar. Como que é seu histórico familiar? Não tem nada. Então, fique tranquilo. Não, hoje em dia a epigenética, ela fala dos seus hábitos hoje. Quais são os seus hábitos, né, da família, de atividade física, de alimentação, o quanto isso impacta na nossa vida hoje. E isso impacta demais. Então, quando a criança tem uma atividade física, é uma criança que se mexe bastante, porque hoje em dia... ativa, né? Porque ainda tem a tela aí, né? A gente tem a tela. Toda essa questão envolvida. Freia muito as crianças. Lógico, tem vários contextos que, se a gente for entender aqui, dos pais trabalhando cada vez mais, né? Não tem um lugar seguro, né? Não é toda criança que tem acesso a ficar brincar na rua, como a gente que teve uma infância que brincava na rua. Até 6, 7 da noite, voltava, né?
enfim, com a mãe gritando, descabelando a gente para poder entrar, tomar banho e jantar. A gente passava a tarde inteira na rua e assim era. Hoje não é mais assim. Então, tem várias questões, né, que a gente precisaria pontuar e pensar, mas o excesso de telas, o excesso de alimento industrializado, hoje em dia pouco se faz uma refeição em casa, né, famílias que cozinham um alimento do zero, né, pegam um alimento, a carne mesmo, não uma carne processada, mas uma carne mesmo fresca do açougue para poder fazer uma comida. Hoje em dia isso daí está cada vez mais raro. Sim. Então tudo isso acaba contribuindo para a gente ter essa questão de ter essa epigenética mandando muito mais do que a própria genética da pessoa. Então, por muitas vezes, ela não tem o fator hereditário para desenvolver obesidade ou diabetes, mas os hábitos de vida daquela família vão fazer com que essa criança desenvolva. E aí, Flor, por exemplo, existe também uma ideia de que seja muito radical você fazer, por exemplo, uma dieta para uma criança, né? Principalmente as menores, aí vamos falar de uma faixa 2, 3, 4 anos de idade, a gente já tem crianças com sobrepeso nessa faixa. Sim. É importante controlar já, desde o início, não é muito rigoroso, né? Não é ser radical, você controlar a caloria de uma criança, né? Como fazer isso? Como fazer isso, né? Isso é um assunto sempre bem delicado, que as famílias me pedem bastante, né? Flor, eu preciso de um cardápio com quantidade, com isso, com aquilo, para eu poder entender e ver o que eu preciso fazer com essa criança e tal. O que eu sempre gosto de explicar, Lari, é que com a criança a gente tem que tomar um cuidado maior do que até mesmo com o adulto. Porque para as crianças são excelentes observadoras, né? Péssimas intérpretes. Elas interpretam muita coisa errada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar que esse alimento não pode, que esse daqui ela tem que comer muito menos, que esse daqui não pode hoje, não pode depois. Para os meus pacientes, eu sempre acabo fazendo prescrições mais qualitativas. Então, eu vou muito mais sobre a qualidade do alimento que está entrando e deixando a criança o mais possível, adequando a rotina dela e deixando ela tentar entrar dentro, achando a sua própria saciedade. Porque a gente precisa trabalhar com essa criança a saciedade, né? Sim. E não só pegar o prato dela, vou montar com a quantidade de arroz, quantidade de carne, quantidade de legumes, coma isso. Você precisa envolver essa criança nesse montar do prato. Ela precisa sentir mais saciedade. Né? E uma criança que já está mal acostumada, né? Deve ser muito difícil você querer barrar, você querer impedir. Isso pode ter até um efeito contrário, né? Exato. Ela ter mais interesse, mais vontade pelo alimento proibido. Ou até desenvolver algum tipo de transtorno alimentar. Sim. Porque todo transtorno alimentar, ele começa com uma dieta. Nem toda dieta leva a um transtorno alimentar. Mas todo transtorno alimentar, ele começa com uma dieta. E pode começar na infância. Né? E pode começar na infância. Uma criança que começar a ter hábitos punitivos, ou forçar vômito, né? Hábitos bulímicos, ou uma criança que começa a ficar inapetente, ela começa a desenvolver anorexia. Então, tem que tomar muito cuidado o tipo de profissional que você vai pedir para poder te orientar. Porque eu já recebi pacientes extremamente... como a criança fica... sensível, com medo, vai pra consulta com medo, Lari. Sim. Quantas vezes sentei no chão com a criança para poder chegar e falar assim, não, vem aqui. Eu levo, muitas vezes em consulta, eu levo chocolate em gotas, né? Chocolate 60%, 70%, 50% às vezes, depende, para comer junto com a criança, para falar, olha, vamos fazer um exercício de mindful eating, pra gente aprender a comer com atenção plena. Né? Então, pega o chocolate. Que formato tem essa bolinha de chocolate? Esse chocolate, ele é uma bola? Ele é um círculo? Ele é um quadrado? Um triângulo? Vamos cheirar? A gente cheira o chocolate. Te lembra alguém? Te lembra algum lugar? Aí a gente coloca na boca, espera derreter esse chocolate. Né? E aí eu vou falando para a criança que não tem problema, ela pode comer de tudo. Mas a forma que ela come vai também impactar. Então, o que a gente vê hoje em dia é criança comendo bolacha recheada na frente do computador, na frente da TV, na frente do celular. E a relação com a comida é algo que ela vai literalmente levar para o resto da vida, né? E a gente está trazendo essa questão
dessa energia, né, que os pais também gastam e ficam preocupados. Você falou da preocupação, assim, com Sim. separar porções. E tem muita coisa ali envolvida, na curiosidade, no conhecer e nos perigos escondidos, né? Porque você citou aí os ultraprocessados, tem isso também. Às vezes o pai fala, não, mas olha, ela tem já quase 2 anos, eu nunca dei açúcar, mas come ali um pãozinho, como você citou, uma bisnaguinha todos os dias. A bisnaguinha tem o açúcar, né? Então, eu queria que você trouxesse também umas dicas aí dos vilões escondidos. O que é muito comum que você acompanha com seus pacientes, das pessoas acharem que estão fazendo direito, Sim, quando, na verdade, tem bastante açúcar aí escondido na história. O primeiro de todos, Lari, acho que é o campeão, é o composto lácteo, né? É esse leite, que não é leite, é só leite, né? E que vem numa lata muito bonita, é uma lata super atrativa, muitas vezes cara, e que tá prometendo muita saúde pro teu filho. Porque, afinal, ele tem vitaminas, tem minerais, o pediatra que recomendou. E aí a gente olha e a gente tem certeza que tá dando e oferecendo o melhor. E muitas vezes, o que é o composto lácteo? Ele não é só leite, diferente de um leite em pó. Né? O composto lácteo, por legislação, ele precisa ter somente 51% de leite. Se ele tem 51% de leite, os 49% que tem ali é o quê? E a gente está falando das fórmulas infantis ou não? Sim. Olha que loucura. Não só e tem as fórmulas, muitas, né? Temos fórmulas de segmento que são boas Sim. e apropriadas para os bebês, né? Mas a gente tem esses compostos lácteos que principalmente são aqueles mais indicados após 1 aninho. O que, na verdade, para mim, a recomendação, toda vez, bebê tá usando fórmula porque a mãe não conseguiu amamentar por alguma questão, ok. Usa aquela fórmula de 0 a 6 até ele parar de tomar leite. Não tem necessidade de mudar, porque é 0,6, agora de 6 a 12, de 1 ano a 1 ano e meio, a 3 anos. Não tem, você pode ficar com aquela primeira lá. Ou então leite em pó puro e mais nada, Exato. né? Leite Depois de 1 ano, em principalmente leite em pó normal, não precisa colocar mais nada, né? Ah, mas aquele lá tem fibras, tem probióticos. Tá, mas isso nos alimentos a gente pode achar também, né? Ah, mas tem ômega. Ofereça o ômega separado. É colocar em mente que o leite, né, a fórmula, enfim, não é mais o alimento principal, né? É só um coadjuvante aí, né, na Exatamente. É um bom complemento. Eu não sou nada contra, porque criança não pode tomar leite. Acho que tudo bem, mas uma coisa que as famílias acabam esquecendo, mas na verdade não tem essa orientação, mas após 1 aninho, a quantidade que a gente ficaria para um bebê para tomar de leite por dia é até 250 ml por dia. É muito pouco, né? Se for ver, tem crianças que mamam 2, 3, 4, 5 mamadeiras. Eu já tive paciente que eu fui fazer a conta com a mãe e falei, olha, ela tá tomando 1,8 litro de leite por dia. Meu Deus. Aí? Porque aí a gente conta da madrugada também, né? Claro. E aí as crianças que já comem mesmo, né, outros alimentos, você fala, quais industrializados são perigosos? Aí você fala do leite, até já pensei também nos danoninhos da vida, nos iogurtes, que tem uma cara de super natureba, mas no fim tem bastante coisa ali, né? No final tem muito açúcar, muito corante, né? Eu acho que a bolachinha água e sal também, eu vejo que é campeã. A bolacha água e sal tem mais açúcar do que a bolacha maisena. Jura? Essa eu também fui pega de surpresa. Peraí, deixa eu pegar assim? minha bolacha maisena aqui. A minha bolacha água e sal. Tem. A bolacha maisena também tem muito açúcar. Então, essas bolachinhas... elas tem são cara de inofensivas, mas de cara inofensivas de que não tem nada. Não tem nada. Então, as bolachinhas, eu acho que é algo... Sabe que é muito difícil? Porque normalmente tem na escola. Então, é bem comum a gente observar isso nos lanches da escola. Então, ter sempre uma bolacha doce ou uma bolacha salgada. E essas bolachas, assim como os outros ultraprocessados, elas não têm variedade de sabor. Se você comprar sempre da mesma marca durante 1 ano, aquele sabor não muda. Olha só que legal, que maravilha para você ter uma criança com seletividade alimentar. Porque a criança que tem seletividade alimentar, ela normalmente tem uma coisa que a gente chama de neofobia. Tem medo de experimentar algo novo, né? E aí ela sempre quer ficar onde? Na segurança. Sim. Quanto mais segura eu fico, melhor. Quanto mais segura eu estou com isso que eu já conheço, mais fácil. Né? Agora, se você fizer, por exemplo, mesmo que seja um alimento doce, um bolo de cenoura. Se você fizer todo dia ele pode sair um pouco mais diferente.
Pode ser que a cor dele mude, a textura, assa mais, assa menos, o tamanho do ovo muda. Então, por mais que você meça algumas coisas, vão existir variáveis, né? Principalmente se for caseiro. Agora, se for um bolinho desses de pacotinho, não tem variedade. Sim. Sempre vem o mesmo. E como a gente falou aí do paladar ser a principal questão, também não rola tentar adoçar as coisas de outra forma, né? Ou tudo bem, de repente usar um mel para adoçar, ou a própria fruta, né? Como muitos sucos industrializados fazem, geleias, né? Não tem adição de açúcar refinado, mas tem ali o suco da maçã para adoçar, ou o mel. Isso tudo bem ou acaba caindo nessa armadilha do paladar também? Eu acho que isso tudo varia muito conforme a idade da criança. Eu acho que principalmente após 2, 3 anos, onde a criança já está tendo a oportunidade de experimentar outros alimentos que contêm mais uma quantidade maior de açúcar, eu acho que é ok. Para bebê menor de 2 anos, não vejo necessidade. Dependendo de como é a alimentação da família, de 2 a 3 anos, a gente consegue segurar também. Porque muitas vezes esse adoçar é muito mais pelo nosso paladar do que da criança. Então, você está medindo por uma régua que não é tua. Então, você acha que, nossa, essa fruta tá meio sem gosto, né? Que nem você falou assim, eu comi a fruta com leite condensado. Né? Isso era uma recomendação muito comum. Colocar açúcar, leite condensado ou mel nas frutas para aumentar a aceitação. Porque é verdade, aumenta. Sim. Porque é o paladar doce que a gente já comentou, né? Exatamente. Então, mas o impacto disso na vida de uma criança é muito grande, porque a hora que você coloca isso, você não tira mais, né? Então, essa construção de paladar, ele vem sendo consolidado até a criança ter 4, 5 anos, né? A minha filha, a Estela, que vai completar 5 anos, a Estela come, e o Cauê, eles comem de tudo. Eu não os proíbo de comer absolutamente nada. Mas ela, que já vai fazer 5 anos, ela toma iogurte natural puro. Daquele branquinho, ela toma puro. Não preciso colocar mamão, não preciso colocar manga, uva, banana, nada. Ela abre e toma puro. Nem eu gosto de tomar, sendo bem sincera, né? Mas o paladar dela é tão limpo ainda, foi tão bem construído, que ela consegue tomar. Sim. Né? Então, não é que eu proibi ela de comer outras coisas. Ela adora um fine, adora balinha, né? Chocolate, sorvete, toma e adora. Só que o paladar dela foi muito bem consolidado. Sim, ou seja, também não é porque completou os 2 anos que vai liberar geral, né? Quanto mais segurar, melhor. Quanto mais segurar, melhor. Porque o que eu mais vejo, principalmente chegando para mim em consulta, Lara, é isso. São as famílias chegando com a criança entre 2 anos e meio, 3 até 4. Flor, aquele período de seletividade alimentar chegou porque é difícil, porque não sei o que lá, porque eu fiz tudo certinho até os 2 anos. E eu sempre pergunto, me fala, como que tá o excesso dos industrializados aí? A criança tá tendo mais acesso? Ah, tá tendo. Falei, então, bingo. Porque não vai adiantar a gente competir banana com brigadeiro. Brigadeiro vai ganhar. Sempre. Então, sempre. Sim. Então, por isso que eu falo que não é que, então brigadeiro não pode. Não, brigadeiro pode, mas é regra. É todo dia. Sempre volto naquela frase. Tem comida que é de todo dia e tem comida que não é de todo dia. Sim. Açúcar não é de todo dia. E o açúcar da fruta que você comentou, a gente fala um pouquinho também, antes de encerrar, sobre os sucos. Também é importante ficar atento, né? Nessa fase. Sim. Que, de repente, a mãe vê que o filho não está tomando água, líquido suficiente, acaba oferecendo um suquinho, e aí o suquinho vira a regra, né? Ao invés da água. Exato. Eu acho que essa questão do suco, Lari, é bem interessante você trazer, porque acho que faz umas 3 semanas, 4 semanas, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou com uma nova atualização sobre a questão da recomendação do suco, que antes era para começar a oferecer suco, poderia ser oferecido suco a partir de 1 ano, e hoje a gente já mudou para 2 anos. Então, já não se oferece mais esse açúcar nesse primeiro, o suco no primeiro momento, a gente espera um pouco mais mesmo para poder oferecer. E muitos pais me perguntam, mas Flor, por que é fruta? É natural, qual é o problema? Então, temos algumas questões. Primeiro, suco, você toma uma quantidade muito maior do que se você comesse a fruta. Então, você toma um suco de laranja que foi feito com 3, 4 laranjas em 5 minutos, 10 minutos.
Agora, se você comer... Quanto tempo demora para você comer 3, 4 laranjas? Muito, né? Então, o tempo muda, a quantidade de saciedade, né, vai mudar, porque você está comendo fibras. No suco, pouco de fibra vai, né? Para não falar que praticamente nada, é só carboidrato mesmo. E outra coisa, a criança, ela tá numa fase de 6 meses até os 2 anos, onde ela precisa aprender a mastigar. Sim. Então, mastigar é extremamente importante para um desenvolvimento harmônico facial de uma criança. Ela precisa mastigar, ela precisa de atrito. E outra coisa, ela também está aprendendo a se hidratar. Uhum. E a gente tem que aprender a se hidratar com água, não com suco. Né? O quantos adultos a gente vê hoje que não sabe quando está com sede. Uhum. Que passa a manhã inteira, a tarde inteira sem tomar água. E chega na hora antes de dormir, quer tomar meio litro de água. E aí acorda de madrugada para fazer xixi. E aí fica errado, picando o sono à noite. Se você pica o seu sono à noite, a chance de você comer mais calorias, você chega a comer até 30% a mais de calorias do outro dia se você dorme mal à noite. Você entendeu? Então, assim, a gente que é adulto, muitas vezes a gente não sabe quando é que a gente está com sede. Sim. E aí a gente acaba oferecendo suco para uma criança, um pouquinho de suco ali, que é o que minha mãe fala assim: ai, Flor, eles vão dormir aqui em casa, eu não tenho nada de suco para oferecer para eles amanhã de manhã. Eu falei: mãe, eles tomam água. Sim, né? Faz uma crepioca para eles cortam uma fruta e água. Ai, que dó, você não tem dó? Não! É isso, né? Não, eu não tenho dó, muito pelo contrário, né? Então, às vezes fica, não, mas eu dou aqui um pouquinho de suco de manhã, 150 ml de manhã, 150 ml de suco na hora do almoço, 150 ml de suco à tarde e mais 150 ml à noite. A criança tomou 600 ml de suco no dia. Uhum. Sendo que olha o quanto de fruta que ela poderia ter mastigado. Sim. Como é importante para os dentes. Eu tô vendo hoje, cada vez mais, Lari, crianças com os dentinhos pequenininhos, com a falta de oclusão bucal. Criança não morde. Criança não... sabe, morder. Não consegue mais morder. Isso sem contar as cáries também, né? Já que a gente tá falando do açúcar também, todos os dentistas aí, odontopediatras que estão ouvindo a gente, com certeza também estão pensando nesse lado do açúcar, porque é uma fase que a criança também não escova direito, não deixa a mãe escovar. Enfim, tem muita coisa envolvida. Flor, acho que a gente trouxe bastante conteúdo. Concluindo, não é radical, né? Não dar açúcar, não oferecer nada antes dos 2 anos. Vamos segurar o quanto a gente pode, né? Cuidado com os industrializados. Sim. E o recadinho final aí, então, se tiver algum aí, depois de tudo que a gente falou, fique à vontade. Bom, meu recado final é para que as famílias realmente tenham cada vez menos controle na quantidade que a criança está comendo. Façam cada vez mais refeições em família. Isso impacta de forma psicossocial na vida de uma criança. A gente tem estudos que mostram que uma criança que faz mais refeições em família durante a infância, ela tem menor índice de criminalidade ou até mesmo de entrar para o mundo das drogas. Então, refeições em família são importantes para que uma criança aprenda a comer bem. E mais do que aprender a comer bem, só aceitar todos os alimentos do prato, é ter uma boa relação com o alimento. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela presença, foi ótimo. Obrigada, Lari.